Oi, gente, boa tarde. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a saúde da população das comunidades pesqueiras. Essas comunidades que são compostas por marisqueiras, pescadoras, os povos ribeirinhos. Então a gente vai pensar um pouco de quem está atuando nesse cuidado dessa população. Primeiro eu vou me apresentar, meu nome é Tiziane França, eu sou aluna da Universidade Federal da Bahia, faço o curso Bacharelado Interdisciplinar em Saúde. Para além disso, eu sou mediadora cultural no Museu do Mar, sou extensionista do Bonde Universitário, que é um projeto de extensão da Escola de Enfermagem da UFBA, e integrante do grupo de pesquisa Lab Vida, que é o laboratório que atua contra violências contra as mulheres e crianças e adolescentes. Boa. Hoje a gente vai pensar um pouco sobre os seguintes tópicos. Quem cuida desses corpos da população ribeirinha, das marisqueiras, das pescadoras? A invisibilidade dessas populações nas políticas públicas, especificamente das políticas públicas de saúde, e a saúde das mulheres marisqueiras, além do papel dos saberes tradicionais no cuidado e na saúde. Deixa eu tirar uma foto só desse tópico. É que a marisqueira não interessa muito. Eu explico por quê. É que essas questões aí são muito sérias. Sim. Se a senhora quiser também, aí a senhora pode mandar mensagem para as meninas do educativo, que aí eu compartilho um slide, se a senhora quiser ter acesso. O e-mail, né? Isso. Então, a gente precisa pensar que essas comunidades tradicionais, pescadoras, elas são formadas, como eu tinha dito, como pescadoras com as marisqueiras e as populações ribeirinhas. E elas têm uma relação direta, né, uma relação histórica com o território aquático e com esses ecossistemas costeiros. Nessas comunidades, a atividade de mariscagem é predominantemente feminina, né? Essa coleta de mariscos dentro dos manguezais. E, apesar de ter uma grande importância econômica, cultural, alimentar, essa atividade ela enfrenta grandes condições precárias de trabalho, de risco à saúde dessa população, além de invisibilidade social e institucional também. E aí a gente pensa agora, quem cuida desses corpos? Pode ser uma frase e uma pergunta meio que paradoxa, né? Quando a gente pensa quem cuida desses corpos, o que é que vem à mente de vocês? Desses corpos. Desses corpos, no caso das mulheres marisqueiras, pescadoras. Sim. Sol, aquela abaixada. Sim. Toda. Eu conheço bem isso aí. Conheço marisqueiras há 45 anos. A minha arte depende delas. Delas, né? Que bom a gente vendo, então, uma interdisciplinaridade, né, entre os trabalhos. A gente vai pensar que as marisqueiras, elas sustentam famílias, elas garantem o alimento, elas mantêm essas práticas que são práticas tradicionais, mas elas têm um acesso limitado a essas questões de saúde, né? Elas têm acesso limitado às políticas de saúde, né? Como a senhora tinha dito, elas ficam um longo período na posição curvada, diariamente, além dos esforços, com um trabalho repetitivo com os braços, né, atuando sempre naquele mesmo movimento repetitivo, e tudo isso gera um desgaste para o nosso corpo. A exposição ao sol e a contaminação ambiental, que a gente sabe hoje que os nossos mares e o nosso ecossistema está contaminado, infelizmente. E além de ter contato com animais venenosos e objetos cortantes, né? A poluição faz com que agora ambientes naturais, ambientes marinhos, estejam também propícios a gente acabar se machucando com objetos cortantes por deslize não, né? Por puro erro do ser humano, né? Os estudos, eles vão mostrar que essas condições, elas
geram uma alta incidência de doenças musculoesqueléticas, que seriam justamente essas doenças como dores nas costas, né, que acaba gerando dor crônica. Então é uma dor que sempre está ali, sempre persiste. Você toma medicação, mas é uma dor que já as pessoas, já ouviram as pessoas falarem assim, eu já vivo com essa dor. Então já é considerado como uma dor crônica, né? E além dos problemas nos membros superiores. Além disso, as marisqueiras, elas não possuem proteção trabalhista ou acompanhamento sistemático de saúde ocupacional. Então, toda as leis que asseguram o CLT, as marisqueiras não possuem, por grande parte, né? Delas não possuem. E, para além disso, não tem um sistema de saúde que atue lá com uma alta frequência. Não tem. Infelizmente, né? Até porque a saúde no Brasil ela é pública, né? Sistema de saúde público, único, universal. Mas a gente sabe que, infelizmente, não são todos os corpos que têm acesso a essa política de saúde, né? Além disso, o cuidado desses corpos ocorre de maneira informal, comunitária, e ela frequentemente está dentro da própria casa, dentro da própria comunidade, dentro da própria rede familiar. Então, é um cuidado que muitas vezes a própria família atua com aquele indivíduo, entre eles, a própria comunidade atua, e é a partir daí que a gente vai pensar também sobre os cuidados tradicionais, né? O uso de plantas medicinais, o uso da própria cultura, atuando como intervenção de saúde, né? E aí eu venho agora com o questionamento de que por que essas populações quase não aparecem nas políticas de saúde? Vocês têm alguma ideia assim? Sem pescar. Por que vocês acham? Eu não consigo nem entender porque elas são tão invisíveis assim, porque o trabalho delas é árduo, é necessário, entendeu? Sim. E tanta gente gosta tanto do que elas pegam, né? Que é o molusco, né? O molusco é essencial para restaurantes, as muquecas baianas, nosso prato típico, não é? Para tanta coisa, né? Tem um grande valor que faz essa atividade. A senhora falou até que utiliza na arte, né? Então, para além, né? Então, para além da alimentação também para as conchas dos búzios são consideradas como resíduos já, né? Às vezes é ter jogado fora, ou quando não tem outra atividade volta para o mar, ou elas próprias também fazem artesanato. Uhum. Elas fazem. Então tem a gente uma utilidade, a atividade delas. Teve um artigo que eu escrevi para a UFBA, que era sobre as políticas de saúde voltada para as comunidades, para os povos indígenas, né? Os povos tradicionais indígenas. E aí eu pensei sobre a invisibilidade daquele corpo. Aí a senhora me perguntou agora, eu não sei nem por que elas não têm esse acesso. É justamente porque esses corpos, eles estão à margem do nosso país. Eles estão à margem da nossa sociedade. Então, hoje, por exemplo, algo que eu trouxe no artigo, que inclusive eu era para ter colocado aqui, né, caso vocês quisessem acessar, mas como eu ainda não publiquei ele, eu acabei não colocando. A gente tem as políticas de saúde indígena, a gente tem os órgãos para isso, mas quem está lá pensando nessas políticas de saúde não são os povos originários, não são os povos indígenas. Então, como é que eu vou pensar uma dor do outro sem ter um representante dele, da própria cultura, para estar ali? Então, a gente não tem, por exemplo, muita representação dos povos marisqueiros, dos pescadores, dentro da atuação de políticas de saúde, né? Para se pensar nesse cuidado, para se pensar em que, como é que vai ficar bom. Não, pode ficar à vontade. Eliette Paraguaçu? Isso, eu ia falar dela agora. Eliette... Ela é revolucionária, porque nunca ninguém fez o que ela está fazendo, ela é minha amiga. Ela está numa luta agora, parecendo que ela não tem voz, porque está lá a praia toda azulada, toda cheia de coisa, e parece que está se pedindo um favor para tomar uma providência. Vai ali matar não só os animais, a fauna ali marinha, como crianças, pessoas que vão tomar um banho de mar naquela poluição. Isso. Será que é preciso que ela grite desse jeito para que alguém tome uma providência? A Eliette, eu assisti uma... Eu ia trazer ela na minha fala, mas que bom que a senhora trouxe, que eu vou... Eu conheci a Eliette, na verdade eu tive o prazer de assistir uma palestra da Eliette quando ela foi lá na Faculdade de Medicina da UFBA, no grupo de pesquisa CIEPNI, que
pensa sobre a pesquisa da população negra e indígena. E aí ela trouxe um pouco da luta dela e sobre parecer que, no meu entendimento, pelo que eu pude perceber pelas palavras, que ela estava lutando sozinha contra dragões, né? Porque é você ir em embate e dizer, olha, não é assim que a gente faz, a gente tem que conhecer, vocês têm que perguntar, não é chegar e tomar, e não é chegar e fazer da forma com que acha que é. E aí, graças a Deus, a Eliette foi eleita, né? Então a gente tem agora a voz da Eliette atuando nas questões, né, políticas para as marisqueiras. Mas se a gente pensar que em um Planalto todo, em Brasília todo, Eliette pode ser uma no meio de milhares, então é sobre a gente pensar em ter mais representantes, né, de ter mais representação, né? Então, essas políticas de saúde, a invisibilidade dessas políticas de saúde, elas ocorrem por diversos fatores estruturais, que seriam esses: a invisibilidade epidemiológica, que é a ausência de dados qualificados para as políticas de saúde, nos sistemas de saúde. Então, não existe dados para serem... não existe um grande quantitativo de dados para ser trabalhado dentro das plataformas de pesquisa de saúde. A falta de reconhecimento profissional, a desigualdade social e racial. A desigualdade atua como um fator, né, tanto a social como a racial, e a falta de reconhecimento profissional é que muita gente acha que aquele marisco que ele está ali comendo no restaurante simplesmente só apareceu ali no restaurante, né? Surgiu do nada. Surgiu do nada. Então ninguém pensa qual foi a mão que foi no sol árduo para poder coletar esse marisco e pensar todo nesse trabalho assim manual, né? Toda matéria-prima, você sabe que, principalmente quando é desse jeito, né, feito por pessoas que têm invisibilidade, ela vem muito barata. Sim. E o valor dela Não é vai se reconhecido. agregando de tal forma, quer dizer, quem teve todo aquele maior trabalho acaba ganhando menos. Sim. Eu acho isso muito feio. Sim. Muito triste. Quando um trabalho manual é totalmente mais caro, se a gente parar para pensar. A gente vai demandar mais tempo, vai demandar mais cansaço humano de uma pessoa, não é uma máquina ali trabalhando, né? E a localização territorial também atua como fator aqui, né? Essa questão geográfica vai atuar também como um fator de invisibilidade, né? Um fator estrutural. Essa questão penúltima de desigualdades sociais e raciais tem tudo a ver, a gente sabe da discriminação. Por exemplo, 99% das marisqueiras são mulheres negras, Sim. descendentes do quê? De uma linhagem da escravatura. A gente sabe que foi quando houve a libertação das pessoas negras, uma das coisas mais tristes, mais horrorosas e sem sentido da sociedade, né? Escravizar seres humanos pela cor da pele. É terrível isso. Foi uma coisa assim que precisa ser sistematicamente reposição. Reparações têm que ser feitas, né? Quanto aqueles loucos que fizeram isso. Então, as mulheres já são mulheres. A sociedade já acha que mulher tem menos valor até do que o trabalho feito por homens. Uhum. E são, na maioria, negras, porque são descendentes daquelas pessoas escravizadas, que não tinham instrução, não tinha nada, foi pescar, foi mariscar, para subsistência. Isso. Quando a gente pensa na escravidão, e aí a gente tem o fim dela, eu coloco entre aspas, porque... Sim, foi isso. E tecnicamente, se a gente parar para pensar, será que a escravidão acabou realmente? Então, quando a gente pensa nisso... Quando a gente pensa nisso, a gente tem essas pessoas que saíram das fazendas de engenho, para onde que foram? Para onde foram trabalhar, para onde foram morar? Às margens da sociedade. E hoje, quais são as populações mais invisibilizadas? As pessoas que estão à margem da sociedade. E aí eu trago aqui também sobre isso que a senhora falou, né? Que o processo de atividade de mariscagem, de pesca, elas são atividades que são passadas de gerações em gerações. Então, eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó, que aprendeu com a mãe dela e que assim foi passando, né? A saúde da mulher marisqueira.
A saúde das mulheres marisqueiras é um tema central. Por quê? É um trabalho que está diretamente ligado ao corpo. É um trabalho que ela vai utilizar literalmente do corpo dela para exercer. E se ela não acordar bem naquele dia, como é que ela trabalha? Você acha que ela vai deixar de trabalhar sendo que ela tem que prover para sustentar o lar? Durante uma gestação. Pois é. Olha, e aí, quando a gente para pensar na saúde da mulher, a gente pode pensar em diversas outras complexidades, né? Como a senhora falou. Se ela estiver gestando, se for uma mulher gestando, se ela estiver no período menstrual, que a gente sabe que, nós mulheres sabemos o quanto conturbado né? Então, quando a gente pensa na saúde da mulher, a gente pode pensar em diversas outras temáticas dentro de uma só, né? Então, as pesquisas elas vão apontar que essas mulheres enfrentam dores crônicas na coluna, tendinite, síndrome do túnel do carpo. O carpo é essa região aqui da nossa mão, né? Então, é justamente uma compressão do nervo que a gente tem aqui, no punho. Então, se eu tenho uma compressão no nervo do meu punho, você acha que eu vou conseguir passar horas agachada coletando marisco? Tecnicamente, ela vai fazer o possível e o impossível para conseguir estar lá, né? Mas pensando na saúde dessa mulher, será que é o ideal? Né? Fragmento e dormência na mão e nos dedos, dores, né? Problemas nos ombros, a fadiga intensa e a exposição aos contaminantes ambientais. Inclusive, na palestra da Eliette, ela falou sobre essa parte aqui, os contaminantes ambientais, o quanto a região ali de Ilha de Maré, por conta das indústrias ao redor. Vocês conhecem Ilha de Maré? Então... A imprensa toma conta já dessa situação, mas mesmo assim é uma luta de Eliette. É uma luta muito grande. Eu admiro muito Eliette. Muito mesmo. Além das questões físicas, existem também outros impactos. A sobrecarga do trabalho. Como eu tinha dito, esse trabalho ele sofre com uma dupla jornada, uma tripla, uma quarta, uma quinta. A gente nunca sabe, né? Porque aí a gente vai juntar o trabalho dela, de ficar ali todo dia mariscando, pescando. Aí a gente vai juntar quando chegar em casa que ela tem que arrumar a casa, cuidar dos filhos, fazer a comida. E no outro dia levantar cedo de novo. E ainda vender uma parte E ainda vender também, né? Para subsistir. Pois é. A insegurança alimentar. Esse é um ponto aqui que eu trouxe e eu queria destacar ele. Por quê? Quando a gente pensa em pescadores e marisqueiros, a gente vai pensar assim, eles trabalham pescando peixe, eles trabalham, né, coletando os mariscos. Tecnicamente, quando a gente pensa em marisco, a gente pensa em peixe, a gente pensa em alimento, né? Então a gente vai pensar assim, não, então eles comem o que eles pegam, né? Então não tem insegurança alimentar. E não é bem assim que acontece, né, gente? Não é bem assim. A gente sabe que tem dias e dias. E para além disso, para além tem a maré, né? Para além dessas questões, a gente tem o quê? Aquele trabalho que ela está exercendo ali é justamente para ela poder vender e obter o custo, né? Ter o dinheiro para outras coisas. E aí surgem outras coisas para serem pagas e aí a gente pensa justamente na insegurança alimentar, porque isso não significa que vai gerar uma segurança. Pelo contrário, né? A gente tem como um impacto a insegurança alimentar e a vulnerabilidade socioeconômica que a gente veio trabalhando, né? Já que elas estão literalmente à margem da sociedade, historicamente. Então, mesmo produzindo alimento, muitas famílias de marisqueiras vivem em situação de insegurança alimentar. Agora, a gente vai pensar um pouco sobre os saberes tradicionais como forma de cuidado, né? Como esses saberes vai atuar para o cuidado daquele corpo, para que aquela mulher tenha acesso a uma saúde que até então as políticas de saúde não dão esse acesso.
apesar dessas ausências de políticas de saúde, essas comunidades tradicionais, elas utilizam justamente desses saberes tradicionais, que seriam o quê? O uso das ervas medicinais, o uso das sementes, dos cereais. Então, é utilizada a própria natureza como prática de saúde, utilizada a própria natureza como prática de cuidado, de zelo, de melhoramento, né? De a gente pensar em melhorar. Então, esses saberes tradicionais incluem conhecimento sobre o próprio manguezal, o manejo sustentável dos recursos naturais. A senhora falou também o conhecimento sobre as marés, não foi? Os saberes alimentares e nutricionais e as práticas comunitárias de cuidado. Então, elas precisam, às vezes, ter um freezer em casa para guardar aquilo que ela pegou na época da fartura, né? Depois ir vendendo. E vender aos poucos, né? Mas tem fazer uma a parte. Que diminui. Ela não vai numa tempestade. E são dias e dias, né? A gente não tem como saber. Tem fases, e né? fases. Ainda tem isso. Agora, o que você falou de umas coisas assim, né? Realmente é verdade. A maioria dessas casas, nesses lugares assim populares, né, tradicionais, todo mundo procura conservar um quintalzinho. Ali tem uma cidreira, entendeu? Tem um boldo. Tem um boldo para uma dor, uma coisa assim. Tem essas coisas ainda também. Esses conhecimentos, eles são transmitidos de gerações em gerações. Então, é um patrimônio cultural, é um patrimônio ambiental dessas comunidades e, além disso, eles contribuem à preservação ambiental, segurança alimentar e manutenção da identidade cultural. São 3 tópicos que eu trago aqui, já que a gente veio no decorrer da nossa tarde conversando justamente sobre essa manutenção do patrimônio cultural, né, a manutenção da segurança alimentar e da identidade cultural desses povos. Assim, o cuidado com a saúde não ocorre apenas nos serviços médicos, até porque não chega com facilidade, né? Mas também nas práticas cotidianas dessas mulheres em relação com o território. Eu acho que os saberes tradicionais eles vão atuar de forma tão significativa porque em um dia, por exemplo, vamos supor que essa mulher tenha marcado algum tipo de médico, uma ginecologista, mas é um dia que a tábua da maré deu boa, em que as colegas de mariscagem estão falando, nossa, tá bom o desempenho, né, o trabalho lá, você acha que ela vai deixar de pescar, de ir coletar os mariscos ou ir para o serviço de saúde, né? Então é quando a gente pensa do serviço de saúde ir até a população e não a população ir no serviço de saúde. E aí, por fim, a gente vai concluir, né, que as marisqueiras, pescadores e populações ribeirinhas desempenham um papel fundamental na produção de alimentos, na preservação ambiental e na manutenção também dos saberes tradicionais. Elas continuam enfrentando a invisibilidade das políticas públicas, a precarização do trabalho, os riscos à saúde, a desigualdade social, racial. Reconhecer que essas populações, como sujeito de direito, é essencial para a construção de políticas de saúde que considerem suas especificidades culturais, territoriais e de gênero. Não dá para construir uma política de saúde voltada para uma comunidade sem entender como é aquela comunidade, sem entender como são a cultura daquela comunidade. Não posso chegar apontando e querendo modificar tudo. Não é assim que as coisas têm que funcionar, né? A gente tem que chegar a pedir licença e escutar e aprender. Além disso, valorizar os saberes tradicionais dessas mulheres é fundamental para construir um modelo de cuidado mais integrado entre ciência, cultura e território. Deixo aqui as referências que eu utilizei para fonte de pesquisa, caso vocês queiram dar uma olhada. E é isso, obrigada. Muito bom.